18 Leveling Weavers capítulo 86 Autor, Preguiça Motivada. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Bem, isso certamente não era o que eu esperava que acontecesse. Daniel murmurou sob seu nariz enquanto olhava para o buraco em que seu colega pulou. Ele então inclinou a cabeça e olhou para Mateu. Você se importaria de elaborar mais sobre a situação? Daniel não precisou pressionar o jovem. Um leve sorriso e uma sobrancelha erguida foram indícios suficientes para Mateu entender. A história é simples, disse o jovem enquanto sacudia o ombro. Você sabe que meu sistema me permite tomar esposas para fortalecê-las, disse Mateu. Eu sei que pode não ser sensato ficar lembrando desse fato. Mateu pensou e mordeu os lábios a ponto de cortar os dentes. Ainda assim, os humanos são animais de carga. Mateu forçou essa verdade a ser assimilada. Ele respirou fundo antes de soltá-lo lentamente. Ele então ergueu os olhos para o policial. Não podemos sobreviver neste mundo sem aliados. Aquela garota veio até mim, pedindo para se tornar minha esposa, disse Mateu em uma voz simples que ele usaria ao descrever o tempo para um amigo por telefone. Aposto que ela queria contribuir com nossos esforços. E embora tenhamos chegado bem perto de torná-la minha esposa, Mateu parou bem no meio do caminho, mordendo a língua. Uma imagem do que aconteceu no banheiro ressurgiu em sua mente. Seu rosto então derreteu um pouco em uma mistura de presunção e leve constrangimento. Eu acho que é melhor se eu deixar alguns fatos fora de cena, Mateu decidiu enquanto escondia suas emoções por trás de um sorriso inquieto. Mas você não fez isso? Daniel perguntou. Seus olhos, embora claros, exalavam uma estranha aura de frieza. Eu não, Mateu respondeu sem hesitar e balançou a cabeça para adicionar peso às suas palavras. Digamos que foi por pouco, e sua ligação para mim foi perfeitamente cronometrada. Mateu sorriu. Então, seus olhos se contraíram, colocando uma rachadura no sorriso do jovem. Isso mesmo, disse ele, batendo o punho direito na palma da mão esquerda. Como você me trouxe aqui? Mateu não teve um único momento para fazer essa pergunta antes. Muitas coisas apareceram na agenda no momento em que ele chegou ao último andar da escola. Eu realmente não sei, disse Daniel e balançou os ombros. Eu dei ao outro cara um pouco mais de 100 núcleos e pedi a ele para convocá-lo através do comerciante, disse o policial antes de dar um pequeno sorriso. Então é esse o caso, Mateu murmurou em resposta antes de balançar a cabeça e depois virar para as meninas. De qualquer forma, estou feliz que você esteja aqui, ele disse enquanto levantava os olhos. Posso pedir-lhe para cuidar dessas pobres almas? Mateu perguntou e levantou a mão direita apenas para dobrá-la no cotovelo enquanto apontava para trás. Oh meu Deus, Nadia murmurou quando ela finalmente tirou os olhos do rosto de Mateu e olhou para onde ele apontava. O jovem não precisou acrescentar uma única palavra de encorajamento. Se você me dê licença, Nadia declarou com uma voz fria enquanto empurrava o ombro de Mateu para o lado e caminhava em direção à parede de sujeira e pena. Também vamos ajudar, acrescentou Leila. Era um milagre como ela conseguia emitir qualquer som com a força com que apertava os lábios. Eu preciso de pelo menos um de vocês para ficar de guarda. Mateu interrompeu as meninas quando elas estavam prestes a sair. De acordo com a regra tradicional de primeiro a chegar, primeiro a servir. Ele acrescentou antes de levantar significativamente e depois mover os olhos para o rosto de Daria. Será um prazer. A garota sorriu de orelha a orelha, seus dentes brancos aparecendo em seu sorriso alegre. Um zumbi ou um humano, qual é a diferença? Ela perguntou antes de sacudir o facão ensanguentado em sua mão enquanto olhava para o chão. Isso é uma coisa fora do caminho, Mateu murmurou enquanto acompanhava as meninas com os olhos quando elas saíram para ajudar as vítimas. Ainda temos aquele quarto sobrando, ele acrescentou e balançou a cabeça, usando o queixo para apontar para um dos 3 corredores no último andar. Aquele que você enviou Norbert. Aquele outro oficial também? Daniel buscou a confirmação do significado exato das palavras de Mateu. São mais e mais coisas. Sempre que resolve alguma coisa, já começam a se acumular mais 3 problemas,
reclamou Mateu em seus pensamentos. Ele então soltou um suspiro exausto. Bem, nada de bom virá de ficar parado, disse Mateu. Ele então empurrou as costas contra a parede, forçando seu corpo a ficar na posição vertical. Isso mesmo, Daniel acenou com a cabeça apenas para então sacudi-la para o lado. Mas não é seu trabalho lidar com o que quer que esteja naquela sala, ele acrescentou enquanto olhava para o lugar misterioso. O que você quer dizer? Mateu baixou as pálpebras enquanto pedia esclarecimentos. Por qual lógica os assuntos dessa escola não me envolvem? Você não tem coisas mais importantes para fazer? Daniel perguntou e então inclinou a cabeça sobre o ombro. Então, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios enquanto ele encarava os olhos de Mateu. O oficial então balançou a cabeça antes de levar as mãos à cabeça e bagunçar o cabelo em frustração. De todos, você é o que tem mais chances de ter alguma ideia do que está acontecendo, afirmou Daniel em sua posição sobre o assunto. Você também não tentou tirar proveito da situação aqui, acrescentou ele, abaixando a cabeça e balançando-a para os lados enquanto descansava os braços nos quadris. Nós nem sabemos exatamente o que aconteceu aqui, Mateu apontou enquanto olhava severamente para o policial. No entanto, após um momento de troca de olhares tensos, Mateu finalmente baixou os olhos e mordeu a língua. Mas aproveitando a situação aqui? Ele perguntou antes de balançar a cabeça. Não, ainda não estou tão desesperada. E o que isso pode significar? Daniel perguntou enquanto cruzava os braços sobre o peito e levantava a sobrancelha esquerda na testa. Se você acredita que alguém defenderá sua moral até o fim. Mateu murmurou com uma voz fraca. TSK, o jovem estalou a língua antes de cuspir no chão. Bem, então você terá uma surpresa desagradável no futuro, acrescentou antes de se afastar da parede que usava como apoio. Você está tentando me dizer algo nas entrelinhas? Daniel perguntou enquanto colocava um olhar confuso em seu rosto. Se assim for, eu realmente não entendo, ele admitiu e encolheu os ombros. Eu não sou, Mateu disse enquanto balançava a cabeça. Eu sobrevivi 2 semanas no apocalipse, você não se lembra? Mateu então perguntou. Ele então balançou a cabeça pela segunda vez. Eu vi que tipo de coisas as pessoas faziam com outras pessoas quando chegava a hora. Apenas o silêncio seguiu após as palavras de Mateu. E por um breve momento, os dois homens ficaram em silêncio, contemplando as coisas que ocupavam suas mentes. Eu irei verificar aquele quarto, então, Daniel disse novamente antes de se virar em seus pés. Espero que deixar as rédeas para você seja uma boa ideia, acrescentou antes de acelerar seus passos e se aprofundar no corredor. Deixando as rédeas comigo, hein? Mateu murmurou sob seu nariz. Ele então lançou um amplo olhar ao seu redor. Primeiro, preciso saber em que situação estou, pensou Mateu, observando como suas esposas ajudavam as vítimas da sociedade local a se vestirem. Não precisou perguntar como organizavam as roupas. Não é problema meu, Mateu pensou antes de mover seus olhos ainda mais. Ele podia ver Daniel andando pelo corredor e prestes a verificar o único lugar sobre o qual Mateu realmente não sabia muito. No entanto, a julgar pela cara que o outro policial fez ao sair, não havia nada de bom ali. E então havia um buraco na parede nas costas de Mateu. Ele se virou e olhou para seu interior escuro, contemplando seus pensamentos por um momento. Eu acho que não há outra escolha, ele murmurou antes de balançar a cabeça. Devemos construir esta fortaleza o mais rápido possível. Mateu nunca mudou seus planos. Desde o início, todas as suas ações foram voltadas para esse exato desenvolvimento. No entanto, este foi o último passo que ele sabia dar. Foi uma conquista que ele não obteve durante sua primeira corrida. Por melhor que essa coisa de fortaleza possa ser, eu literalmente não sei nada sobre o que está por vir, o jovem pensou e então mordeu os lábios. Acho que devo ouvir o que aquele cara disse, admitiu Mateu antes de soltar um suspiro profundo. Ele então descansou as mãos nos quadris apenas para alongar as costas. Sentindo as articulações estalando sob a mudança repentina de pressão, Mateu finalmente se permitiu um segundo de descanso.
Um breve momento em que não se preocupou em pensar no futuro. Ele respirou fundo. Nadia. Ele então gritou enquanto balançava a cabeça para limpar todo o seu relaxamento. Sim. A garota, que estava ajudando uma das vítimas a se limpar, ergueu a cabeça e olhou para Mateu. Eu preciso que você vá comigo, disse Mateu antes de colocar um pequeno sorriso em seus lábios. Vamos erguer uma fortaleza. Levelingo Ives capítulo 87. Isto é muito mais difícil do que eu esperava, pensou Mateu enquanto se agarrava aos corrimãos da escada. Suas mãos estavam todas suadas, tornando difícil para o jovem segurar o velho metal enferrujado. O interior do poço estava completamente escuro. A única fonte de luz vinha dos buracos acima e abaixo dos dois, deixando a parte do meio completamente desprovida de luz. Pensar que Daniel subiu aqui sem realmente saber se ele poderia ou não criar uma saída. Mateu pensou apenas em lutar contra seu desejo de balançar a cabeça. No interior claustrofóbico do poço, mal havia espaço suficiente para um homem se encaixar. Qualquer movimento desnecessário só tornaria a descida de Mateu mais difícil. Só mais um pouquinho, Nadia murmurou alto o suficiente para que a acústica do poço levasse suas palavras aos ouvidos de Mateu. Não pare agora, ela falou novamente. A voz dela. Mateu pensou enquanto levantava bruscamente a cabeça. Estava escuro demais para ele ver qualquer coisa. Ele não conseguia nem dar uma espiada na saia de Nadia. Isto é, se a garota realmente usasse uma. A razão pela qual Mateu tentou admirar Nadia era simples. O tom tenso de sua voz o deixou preocupado com seu estado. Você está cansado? O jovem perguntou enquanto continuava a mover as mãos e as pernas, descendo um único degrau de uma escada de cada vez. A princípio, Nadia não respondeu. Só um pouco, ela finalmente admitiu alguns momentos depois. Mas você não precisa se importar comigo. Já passei por coisa pior, a garota rapidamente acrescentou antes de ficar em silêncio novamente. Acho que todos nós estamos exaustos. Mateu manteve o assunto, apenas para soltar uma respiração profunda. Ele ressoou dentro dos limites do poço, transformando-se em um som estranho e longo que não se parecia em nada com o barulho que Mateu fez em primeiro lugar. Seria bom descansar um pouco, sussurrou Nadia. Ah, eu não queria. Ela então começou a pronunciar palavras em rápida sucessão. Xuxi, Mateu silenciou a garota com uma ordem rápida. Está tudo bem, disse ele. Eu não quero que você mantenha uma fachada corajosa para mim. Se algo não está certo, se você está preocupado com alguma coisa, por favor, conte, finalizou Mateu. E assim que ele fez, o interior do poço de repente se tornou visível, apenas para ficar bem claro depois de apenas mais 2 degraus descendo a escada. Estou no fundo. Mateu gritou no poço, tanto para Nadia quanto para as pessoas no topo ouvirem. Graças a Deus, Nadia murmurou quando Mateu se espremeu para fora do buraco na parede. Ele então esperou pela garota antes de oferecer-lhe uma mão amiga. Não havia terraço alinhado com o piso do nível. O poço foi construído muito antes dos regulamentos que os aplicavam, deixando-o tão tosco e inconveniente para sair quanto foi projetado no passado distante. Acho que as pessoas de antigamente não queriam torná-lo atraente para as crianças, para reivindicá-lo como seu local de diversão, pensou Mateu, colocando algum tipo de lógica no que acabara de observar. Eu estava realmente começando a odiar aquele lugar, admitiu Nadia quando finalmente rastejou para fora do buraco e ficou de pé no chão sólido pela primeira vez em alguns momentos. Ela apertou as mãos contra as roupas para espaná-las antes de erguer os olhos para Mateu. Se quisermos construir esta fortaleza, precisaremos obter todos os núcleos que pudermos, explicou Mateu. Eu irei ao comerciante na área do escritório. Você poderia ir buscar os núcleos para mim enquanto isso? Trazer as pedras não deve ser tão desafiador, especialmente com a forma como já eliminamos a maioria dos zumbis, pensou Mateu enquanto olhava para a garota, dolorosamente ciente de como ela estava cansada. Desde sua fúria quando lutamos no andar térreo, passando por nossas atividades íntimas, até subir aquele poço em apenas alguns momentos. Mateu pensou,
contando todos os atos que Nadia cometeu em apenas algumas horas. Mesmo que eu adicione o sistema e os níveis à equação, ela deve estar chegando ao limite, pensou ele, apenas para fechar os olhos e respirar fundo. O que está errado? Nadia perguntou bem quando Mateus soltou todo o ar de seus pulmões em um longo suspiro. Eu só estava pensando em como todo mundo deve estar cansado neste momento, disse Mateus enquanto desviava os olhos, cauteloso em alertar Nadia sobre suas preocupações. Embora eu não tenha certeza se essa é a escolha certa, montar a fortaleza parece ser exatamente o que devemos fazer agora. A confiança de Mateus em todas as suas escolhas até agora não passava de uma mera fachada que ele mostrava a todos. Um fingimento que ele mantinha apenas para manter o moral de suas esposas e aliados. Na realidade, porém, Mateus era apenas o mesmo garoto que era antes de passar pelo apocalipse. E embora essas 2 semanas de experiência lhe permitissem levar o grupo tão longe, o mesmo não poderia ser dito sobre o futuro além do estabelecimento da fortaleza. Posso presumir que esta fortaleza impediria todos os zumbis de entrarem em seus limites? Perguntou Nadia. Mesmo que Mateus já tivesse dado a ela seu pedido, ela não se apressou em cumpri-lo imediatamente. De alguma forma, Nadia podia sentir que além da máscara de autoconfiança que Mateus usava, ele realmente precisava que ela ficasse em seu site agora. Mesmo que apenas por um pouco mais de tempo. É o que eu espero, respondeu Mateus antes de morder os lábios e desviar os olhos. Escute, naquela época, nunca chegamos tão longe, ele admitiu o fato, embora não fosse a primeira vez que o mencionava. O que esta fortaleza fará por nós, eu mesmo ainda tenho que aprender. O que mais uma fortaleza pode significar? Nadia pediu apenas para colocar a mão nos quadris enquanto olhava para a cabeça abaixada de Mateus. Há muito tempo abandonei qualquer tentativa de forçar nossa lógica sobre o que quer que saia deste apocalipse. Mateus rebateu e balançou a cabeça de lado. Pelo que sabemos, os zumbis não deveriam existir. Monstros evoluídos ainda mais, acrescentou antes de abaixar ainda mais os olhos, até a ponta dos sapatos. Mati, Nadia chamou seu parceiro com o nome abreviado que só ela ousava usar. Olhe para mim, a garota pediu enquanto permanecia na mesma posição de antes. O que? Mateus perguntou com uma voz cansada quando ele finalmente reconheceu quão exausto ele estava. Eu não espero que você saiba tudo, Nadia disse enquanto levantava as mãos e as colocava em ambos os lados da cabeça de Mateus. Incapaz de mover o rosto agora que estava preso entre as palmas das mãos de Nadia, o jovem não teve outra escolha a não ser continuar olhando em seus olhos. Você acredita que erguer uma fortaleza nos fará bem, certo? Nadia perguntou enquanto claramente já sabia a resposta. Afinal, Mateus já havia falado sobre seus planos com ela algumas vezes. Isso mesmo, disse Mateus e acenou com a cabeça. Mas não é erguer a fortaleza que me assusta, acrescentou, baixando os olhos. Ainda não conseguia mexer o rosto. Mas nada obrigava o jovem a olhar para frente. É o que virá depois de erguer a fortaleza, certo? Perguntou Nadia. Ela então colocou um sorriso carinhoso nos lábios antes de puxar com as mãos e empurrar o rosto para a frente. Seus lábios se uniram. A boca dela é tão macia, pensou Mateus enquanto mergulhava na experiência. Tão quente. Outro pensamento passou por sua cabeça quando Nadia se aproximou ainda mais enquanto movia ativamente os lábios. Ninguém sabe o que o futuro reserva, Nadia sussurrou quando ela descansou sua testa contra a de Mateus e puxou a parte inferior de seu rosto, parando o beijo. E eu não espero que você saiba disso também, ela adicionou, apenas para seus lábios se torcerem em um sorriso manso. Fico feliz em ouvir isso, Mateus disse em voz baixa. É estranho ser aberto sobre isso, pensou o jovem, apenas para engolir um gole de saliva. Aqui, Nadia murmurou enquanto inclinava a cabeça novamente e pressionava os lábios contra a boca de Mateus mais uma vez. Você está melhor agora? Ela então perguntou com faíscas de atrevimento brilhando em seus olhos. Sim, obrigado, Mateus respondeu, apenas para trazer os braços para frente e puxar a garota para um leve abraço. Estou bem melhor agora,
Ele acrescentou enquanto apreciava a suavidade da garota ao seu alcance. No entanto, antes que pudesse relaxar muito, Mateu empurrou as meninas para longe antes de balançar a cabeça. Não vamos perder mais tempo que temos, disse ele, apenas para levantar a mão e afagar o cabelo de Nadia. Vou pegar os núcleos, então, sorriu a menina ao receber os tapinhas na cabeça. Ela então deu um passo para trás e se virou. Vejo você de volta ao escritório. E então ela saiu, pensou Mateu, observando como a garota saiu correndo em direção à escada externa no final do corredor. Como a saída do poço estava localizada apenas 2 andares abaixo do andar superior, ela ainda tinha que descer 2 lances de escada para chegar ao nível do solo. Acho que eu também deveria ir, pensou Mateu, apenas para erguer as mãos e dar um tapa no rosto com ambas. Vamos ver o que realmente significa erguer aquela fortaleza. Levelinguives capítulo 88. Agora então, Mateu murmurou enquanto se virava. Ele deu uma olhada rápida no estado do corredor antes de acenar com a cabeça com satisfação. Parece que eles trabalharam duro para limpá-lo, ele falou consigo mesmo enquanto subia o caminho para inspecionar os resultados sangrentos da fúria dos policiais. Isso nos deixa com apenas um lado do complexo, acrescentou o jovem enquanto levantava os olhos para o vidro que separava o corredor propriamente dito das aulas em seus lados. Graças a essa divisória de vidro que começava mais ou menos na altura do cinto e ia quase até o teto, Mateu podia olhar para fora sem entrar em nenhuma das aulas. Acho que precisaremos limpá-lo antes de estabelecer a fortaleza, ele continuou a falar consigo mesmo. No entanto, em vez de continuar no assunto, Mateu balançou a cabeça e lançou mais um olhar para os zumbis derrotados que enchiam o corredor. Mas por que eu estou tão certo disso? O jovem percebeu o lapso em sua lógica. Quem disse que precisamos matar todos os zumbis antes que o lugar fique seguro? Mateu balançou a cabeça apenas para então se virar e seguir os passos de Nadia. Ele também teve que chegar ao andar de baixo para chegar ao seu destino. E como a escada principal da escola havia sumido, as escadas laterais eram sua única escolha viável. Mateu subiu e alcançou as escadas em um único momento. Agora que seus pensamentos clarearam e ele podia ver um caminho simples à frente, tudo o que Mateu precisava fazer era segui-lo. Ele desceu as escadas e depois para a parte central cheia de entulho da escola. Precisamos fazer uma barricada nesta abertura, pensou o jovem enquanto olhava para a ala desmoronada do complexo. Foi um milagre que a coisa toda ainda estivesse de pé mesmo com esse tipo de dano devastador à sua integridade. Infelizmente, porém, a asa desmoronada realmente derrotou todo o propósito de escolher este lugar como uma fortaleza. Tampar este buraco de qualquer maneira razoável exigiria muita mão de obra e recursos, os quais não temos, pensou Mateu. Ele então pressionou os dentes até o ponto em que quase começaram a quebrar. Esta é a falácia do investimento irrecuperável, não é? Ele se perguntou, revirando os olhos por causa de sua própria ingenuidade. Em teoria, com o quão danificado o complexo estava, seria melhor encontrar outro lugar para se transformar em sua fortaleza. E havia 2 razões para isso. Primeiro, tapar o buraco deixado pela asa quebrada era praticamente impossível. E mesmo que fosse, os custos de fazê-lo superariam em muitos benefícios. E então veio a pior parte, que era menos provável de acontecer, mas teria efeitos muito mais devastadores. Se um monstro forte e evoluído conseguir acertar alguns bons golpes no prédio, ele pode simplesmente desabar, pensou Mateu enquanto olhava para as rachaduras nas paredes do complexo. Bem, só espero que não caia tudo hoje. Mateu balançou a cabeça e se virou para ir em direção à área autônoma do escritório. Estamos muito cansados para procurar um novo esconderijo, ele pensou enquanto olhava para o céu lá fora. Ainda estava claro. Mas os primeiros indícios do pôr do sol já começaram a aparecer. O céu não estava manchado com uma única e minúscula nuvem. Assim, foi extremamente fácil perceber o tom vermelho que começava a clarear no horizonte. Eu acho que já é tarde demais para pensar em qualquer tipo de expedição, Mateu murmurou para si mesmo enquanto olhava para a suave escuridão na borda do céu. Que expedição?
Nadia perguntou quando ela apareceu de repente nas costas de Mateu. Ela poderia ter aproveitado essa oportunidade para pegá-lo de surpresa, mas até ela sabia que o ser abraçada por alguém cujas mãos estavam cobertas de sangue, sujeira e matéria cerebral não era a experiência mais agradável. Não se preocupe com isso. Mateu sorriu gentilmente enquanto balançava a cabeça para os lados. Não é nada com que devamos nos preocupar, ainda não, ele acrescentou enquanto se virava sobre seus pés. Recolhi a maioria dos núcleos que deixamos antes, relatou Nadia e ergueu a mão com uma sacola considerável. Assim como todas as vezes anteriores, a bolsa era feita de algum pano rasgado. As manchas de sangue por toda parte só provavam de onde vinha o que havia dentro. Vamos voltar para o escritório, então, Mateu ordenou antes de fazer um movimento primeiro. Com todos os núcleos que deixamos no escritório, devemos ter muito mais do que suficiente para erguer esta maldita fortaleza, pensou Mateu enquanto se apressava para a área autônoma dentro do complexo da escola. E logo o jovem casal chegou exatamente ao mesmo lugar onde os dois tiveram sua primeira vez. Pensando bem, eu meio que usei algumas habilidades divertidas naquela época, não foi? Mateu pensou, lembrando-se dos eventos que ele empurrou para o lado de seu cérebro. E ainda existe esse sistema de desenvolvimento da esposa, ele pensou enquanto lançava um rápido olhar para o rosto de Nadia. Para algo que seu sistema anunciou com grande alarde, essa habilidade particular dele foi uma decepção. Ou inútil, ou eu simplesmente não descobri como usá-lo ainda, pensou Mateu antes de balançar a cabeça e entrar no escritório. Este foi o local onde ele convocou o último dos 3 mercadores e, como tal, a escolha mais óbvia de onde Mateu deveria erguer a fortaleza. Passe-me as pedras, por favor, Mateu pediu enquanto estendia a mão. Aqui, Nadia passou a sacola antes de dar um passo para trás. Mateu estremeceu um pouco ao notar o movimento da garota. Ela está desconfiada de alguma coisa. Ou talvez ela queira vigiar as portas enquanto estou no mercado. Ele pensou, apenas para balançar a cabeça e se afastar. Mateu então chegou ao canto onde antes escondia os núcleos que sobraram de antes. E com todos os núcleos que seu grupo tinha a oferecer, Mateu se aproximou da figura imóvel do comerciante antes de estender a mão e agarrar a escuridão abaixo de seu capuz. Swish. A escuridão enevoada do domínio do comerciante passa pelos ouvidos de Mateu, cercando e depois separando-se do resto do mundo. E antes que o jovem pudesse piscar, ele agora estava no estranho mundo com o qual estava lentamente se familiarizando. Deseja erguer a fortaleza, Mateu anunciou, levantando os 2 sacos com os núcleos de vida antes de jogá-los no altar do mercador. 1000 núcleos, estabelecimento de fortaleza aceito, respondeu a voz mecânica do comerciante, provando que a informação de Mateu estava correta. O número de zumbis dentro do grande, reduz para 500. Uma nova frase apareceu um momento depois, instantaneamente esmagando os ombros de Mateu. E antes que ele pudesse dizer outra palavra, o domínio do mercador se dissipou no ar, forçando o jovem de volta ao mundo real. Mateu murmurou enquanto levantava as palmas das mãos apenas para olhar para as 2 sacolas que segurava em suas mãos. Mesmo sem verificar suas entranhas, Mateu percebeu que cerca de metade de seus núcleos desapareceu apenas pelo peso. O que acabou de acontecer? Mateu perguntou a si mesmo, levantando os olhos para o mercador à sua frente. Mas a bolha flutuante de névoa escura que normalmente estaria sob o capô do mercador, agora não estava em lugar algum à vista. Em vez disso, Mateu podia ver a mesma névoa escura agora formando um número de 3 dígitos. 517. Esse é o número de zumbis que restam na área. Mateu rapidamente estabeleceu uma conexão entre o que acabara de acontecer e o que ele podia ver agora. Nadia, querida, você pode matar 18 zumbis para mim? Mateu voltou os olhos para a garota como ele pediu. Por que o número específico? Nadia perguntou enquanto levantava uma das sobrancelhas enquanto sua curiosidade se misturava com surpresa. Precisamos reduzir o número de zumbis dentro do complexo para menos de 500, explicou Mateu. Ele então levantou a mão e apontou para o antigo rosto do comerciante. Se não estou errado,
Esse número aqui é a contagem dos zumbis restantes. Mas eu não vejo nada. Nadia disse, inclinando a cabeça para o lado enquanto lançava um olhar de soslaio para Mateu. No entanto, antes que o jovem pudesse dizer qualquer coisa, a garota balançou a cabeça e sorriu. Bem, não importa, ela acrescentou antes de se virar e mostrar seu facão. Farei isso em um momento, apenas espere um segundo, ela disse com um sorriso antes de correr para fora. E aqui estou eu, usando Nadia novamente, pensou Mateu enquanto ridicularizava seus próprios esforços. Os pensamentos de Mateu pararam quando o número no rosto do comerciante começou a diminuir. 516, 13, 9. Em apenas alguns momentos, o número chegou a 500. E quando mudou novamente, o rosto do comerciante voltou a ser como era antes. Acho que posso prosseguir agora, Mateu murmurou antes de correr para as portas. Está bem. Ele gritou, esperando que a garota ouvisse, já que ele não podia vê-la. Você pode voltar agora. Ele acrescentou outro grito antes de voltar para o escritório autônomo e lançar um longo olhar para o comerciante. Mateu então engoliu um gole de saliva e estendeu a mão. Agora ou nunca, eu acho. Levelinguives capítulo 89 já parece familiar aqui, Mateu murmurou para si mesmo enquanto as sombras surgiam. Era realmente incrível a rapidez com que o cérebro humano se adaptava a novas experiências ou situações. Mateu visitou este lugar apenas algumas vezes, e ele não se sentia mais estranho pelo interior sombrio deste estranho espaço. Eu realmente não considero este lugar estranho, para ser honesto comigo mesmo, Mateu pensou enquanto observava a sucessão usual de eventos. As sombras em forma de névoa surgiram, afastando-o do mundo normal. E à medida que sua densidade aumentava, o mundo lá fora escurecia. O espaço a apenas um alcance de mão agora se transformou em uma terra impenetrável de névoa sombria. Você estabeleceu com sucesso uma semente de fortaleza neste local, o comerciante anunciou com sua voz habitual no momento em que o espaço se estabilizou. Mateu encolheu os ombros quando nada seguiu essa frase. É isso? Ele perguntou, dolorosamente ciente de como os mercadores gostavam de ser complicados. Por um breve momento, Mateu pôde ver um rosto meio transparente por toda a área. Um rosto que sorria. Pop. Um conjunto de várias telas apareceu diante dos olhos de Mateu. Eles eram bastante semelhantes às janelas exibidas por seu sistema. Eles seriam idênticos, se não fosse por tudo além da aparência grosseira. Escolher a localização do núcleo da fortaleza. Mateu leu o título do conjunto de 3 janelas que apareciam bem no topo. Primeiro comerciante. Refeito. Devido à sua alta elevação, o núcleo definido no primeiro local de escolha dará um bônus para detecção e alerta do sistema para grandes eventos na cidade. Aumenta a área de influência da fortaleza. Mateu estremeceu quando o significado por trás dessas palavras atingiu seu cérebro. Não esperava que os lugares onde convoquei os mercadores afetassem alguma coisa, pensou. Os lábios de Mateu se torceram em uma careta infeliz, pois ele não tinha outra escolha a não ser aceitar a realidade deprimente. Eu me pergunto se é disso que se trata esse sorriso aleatório, pensou Mateu antes de balançar a cabeça e finalmente se aproximar da única coisa que percebeu. Essa descrição não está praticamente gritando a linguagem do jogo? O sangue de Mateu primeiro esfriou, apenas para começar a ferver um mero momento depois. Ler o novo conteúdo apresentado pelo comerciante Mateu não foi diferente de ler a descrição de um evento no jogo. Estou em um jogo ou algo assim? Mateu não teve outra escolha a não ser enfrentar essa questão. É tudo uma simulação elaborada. Por um momento, o jovem só pôde ponderar enquanto olhava imóvel para a parede de textos e imagens do comerciante. Arg! Mateu soltou um gemido de dor antes de acoplá-lo com um suspiro exausto. A ideia central por trás da hipótese da simulação está centrada na incapacidade de verificá-la, ele murmurou, deixando de lado suas preocupações recentes. Não tem como alguém capaz de me colocar em um jogo e roubar minha memória do fato não tomar precauções, pensou o jovem ao tomar sua decisão. Não vamos perder tempo com essas questões filosóficas sem sentido,
Mateu repreendeu a si mesmo e levou as mãos ao rosto. Pac! Suas mãos acariciando suas bochechas fizeram um barulho carnoso. Um sinal de uma autotapa adequada e sóbria. Vamos em frente. Mateu se dirigiu enquanto movia seus olhos de volta para suas outras opções. Se eu me mover no meu ritmo atual, tudo será uma refeição longa para os zumbis antes de eu terminar. Comerciante atualizável. Refeitos. Ao localizar o núcleo da fortaleza no local do comerciante mais sofisticado, o anfitrião pode garantir melhor qualidade e quantidade de produtos oferecidos na loja da fortaleza. Isso teoricamente não é ruim. Mateu pensou, apenas para balançar a cabeça. Mas não é praticamente apenas um upgrade para o mercador. Ele hesitou um pouco. Comerciante que posso atualizar de outras maneiras? Mateu levantou a mão e esfregou o queixo. Ele olhou para a descrição da segunda possibilidade por um longo tempo, preocupado que estivesse perdendo alguma coisa. A primeira opção tem 2 tipos de bônus, Mateu murmurou sob seu nariz. Talvez sussurrar coisas assim estimule o comerciante a me dar algumas pistas. Mateu conseguia se lembrar nitidamente do rosto que via alguns momentos antes. E por quão repentina e, até certo ponto, a experiência assustadora foi, ainda deu uma dica ao jovem. Oxe! Mateu congelou no lugar quando a experiência de antes voltou. Desta vez, porém, a expressão no rosto sombrio que apareceu diante de seus olhos era diferente. Foi curiosidade. Mateu pensou enquanto voltava os olhos para a descrição. Talvez haja alguma captura que estou perdendo. Ele pensou quando começou a ler tudo desde o início. É como decifrar algum tipo de segredo, Mateu pensou enquanto balançava a cabeça energicamente e piscava os olhos algumas vezes. E então, recusando-se a desistir, começou a ler o texto novamente. Acho que entendi. Os olhos de Mateu estremeceram. Primeiro, ele notou que ambos os bônus secundários foram mantidos no final da descrição. E então, ele notou outra anomalia. Por que deveria assumir que uma loja em toda a fortaleza é uma configuração padrão? A percepção atingiu o jovem como um martelo. Ser capaz de comprar tudo de qualquer lugar ao redor da fortaleza. Mateu pensou, imaginando os usos potenciais de tal habilidade. E então, seus lábios se torceram em uma careta feia. Espera, essa não é a pior opção possível. Mateu pensou, seus pensamentos congelando quando ele se lembrou de um detalhe simples, mas extremamente importante, que havia descoberto antes. O jovem cerrou os punhos e fechou os olhos. Ele respirou fundo algumas vezes, lentamente enchendo os pulmões até a borda. E então soltou todo o ar com um suspiro. Mateu não tinha nenhuma prova para sua teoria, apenas algumas coincidências. Tudo não passava de sua crença baseada em suas observações limitadas. No entanto, se sua experiência no mundo do apocalipse ensinou algo a Mateu, foi a confiar em seus instintos. E nesse ponto, ele podia sentir seu corpo inteiro tremendo. Vamos verificar a terceira opção, então, pensou Mateu enquanto abria os olhos apenas para girá-los ligeiramente para a direita. Terceiro comerciante. Refeitos. Uma área autônoma do complexo que tem paredes mais grossas do que qualquer outra parte da escola. Sua posição centralizada permite maior governança da área. Aumenta o desenvolvimento e atualiza a barreira da fortaleza em um único grau. Você não pode estar falando sério agora, pensou Mateu depois de demorar um pouco para analisar o conteúdo. O que é desenvolvimento? Qual é a barreira? Por que tem notas em vez de níveis? Uma enxurrada de perguntas invadiu a mente de Mateus assim que ele abriu para pensar no problema. Ele não sabia responder a nenhuma delas. Mas o fato de elas aparecerem já era motivo suficiente para fazer sua escolha. Não há dúvida de que a terceira opção é a melhor, mas... Mateu hesitou. Nenhuma coisa boa vem sem um prêmio. Foi uma das poucas citações na vida de Mateu que o guiou por seu passado turbulento. Se isso parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é, o jovem murmurou, mais uma vez curioso para ver se ele poderia invocar a reação do comerciante. Ele então ergueu os olhos para a terceira opção em busca do anzol e da isca. Realmente parece atraente,
Pensou Mateu enquanto levantava a mão enquanto considerava suas opções. Bem, estou muito cansado para pensar nisso agora. Mateu decidiu antes de balançar a cabeça e abaixar a mão. E então, as poucas janelas que Mateu podia ver de repente se moveram para cima, assim como um telefone rolaria para cima. Aviso: estabelecer a fortaleza irá exterminar todos os zumbis deixados lá dentro junto com seus núcleos. Aviso: núcleos insuficientes para o progresso necessário. Aviso. A mão de Mateu subia e descia. O texto diante de seus olhos movia-se cada vez mais rápido, permitindo apenas que o jovem visse as opções. Atenção! O usuário não controla todos os 3 comerciantes necessários para estabelecer a fortaleza. O último aviso foi diferente dos outros, pois apareceu como uma janela adicionada pelo botão confirmar no final da lista de opções. Que diabos? Mateu quase gritou. Como? O que? Ele perguntou em voz alta, sua falta de compreensão levando a um abismo de pânico. O que significa que eu não controlo os mercadores? Mateu se perguntou, desesperado para encontrar a resposta. Estou tão perto, ele lamentou em seu interior. Por que diabos mais problemas precisam aparecer agora? Mateu gritou interiormente. E então Mateu usou seu grito interno para queimar todo o seu aborrecimento e dor. Não adianta reclamar, pensou Mateu. Privado de toda a raiva, os pensamentos de Mateu de repente se acalmaram. Acabei de visitar um dos 3 comerciantes que estabeleci. Posso voltar a um deles sempre que quiser, o que me deixa com apenas um lugar para verificar, pensou Mateu. O comerciante que ele estabeleceu logo após se encontrar com a lei lhe daria. E o mercador que agora se recusava a cooperar nos planos de Mateu para construir uma fortaleza. Ainda assim, isso é estranho, pensou Mateu enquanto se empurrava mentalmente para fora do mercador. Por um momento, as visões do espaço que o envolvia se inverteram, apenas para Mateu retornar ao mundo real com confusão escrita em seu rosto. Eu não controlo mais o segundo mercador. E isso significa que outra pessoa o faz. Mas dado que apenas as pessoas com o sistema podem interagir com os comerciantes. Leveling Weavers capítulo 90 a menos que alguém que eu não conheça tenha obtido um sistema, só poderia ser Daniel, Norbert ou Mateu murmurou sob seu nariz. E então, seus olhos se arregalaram. Apenas uma única pessoa conseguiu ficar abaixo do meu radar, apesar de provavelmente ter um sistema, pensou Mateu enquanto engolia um gole de saliva. Ela não precisava perguntar se Mateu estava bem. Ela podia facilmente ver que ele não era. Espero que seja apenas minha reação exagerada, começou Mateu, apenas para balançar a cabeça. Mas há uma chance de que o namorado de Carol. Ele disse, apenas para sua expressão facial congelar. O que está errado? Nadia perguntou novamente enquanto dava mais um passo em direção ao parceiro. Desta vez, porém, a curiosidade em seu rosto desapareceu e acabou sendo substituída pela preocupação. Você ao menos sabe o nome do namorado da Carol? Matheus perguntou. Desde que percebeu o motivo de não saber o nome de Daniel, apesar de interagir muito com ele, Mateu ficou sensível ao assunto dos nomes das pessoas. E, no entanto, durante todo o dia, ele nem perguntou ao cara o nome dele. Fui eu que o rotulei como namorado de Carol? Mateu tentou adivinhar uma razão neutra para o erro. E então, ele balançou a cabeça. Não, supondo que as coisas que são convenientes no momento não vão me levar longe. Ele pensou enquanto levava a mão à boca para começar a roer a unha do polegar. Pare com isso. Nadia deu mais um passo, colocando-se bem dentro da zona de conforto de Mateu. Ela então levantou a mão e tirou os dedos de Mateu de sua boca. Não é um bom hábito desenvolver, ela ensinou com uma expressão severa no rosto. Ah? Mateu olhou para a garota com os olhos bem abertos. Sua pequena bronca foi tão inesperada e repentina que deixou o jovem em um estado de choque simplista. Eu preciso que você cuide de si mesmo, incluindo seus dedos. Nadia disse enquanto cruzava os braços sobre o peito. Você não sabe como pode ser desconfortável quando você é tocado por alguém com unhas despenteadas. A pergunta de Nadia surpreendeu Mateu ainda mais. E então,
Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Você está certo, Mateu admitiu e abaixou a cabeça em desculpas. Vou ter atenção redobrada para não sucumbir a esta má tentação, acrescentou. Mateu então estendeu a mão e colocou a mão na cabeça de Nadia. Por via das dúvidas, fico muito feliz quando você me corrige assim, disse o jovem enquanto acariciava o cabelo de Nadia. MHMM. A garota apenas cantarolou em resposta, fechando os olhos enquanto desfrutava do tapinha na cabeça. Eu vou ter certeza de repreendê-lo muito. Então, ela acrescentou, seus lábios formando um pequeno e tímido sorriso. Essa é minha garota. Os lábios de Mateu formaram um sorriso por conta própria, refletindo o estado de sua alma. Essa simples interação era exatamente o que o jovem precisava para romper o impasse em que sua mente entrou um momento antes. Seja acariciando a cabeça de sua paixão, deixando-a preocupada com ele ou sugerindo eventos interessantes para vir mais tarde. Nadia fez tudo tão perfeitamente como se estivesse seguindo um roteiro com façanhas para a alma de Mateu. Qual é o problema, então? Nadia perguntou quando seu trabalho terapêutico chegou ao fim. Precisamos matar mais zumbis? Não desta vez, querida, respondeu Mateu. Ele então estendeu as duas mãos antes de puxar a garota em seu peito. Por enquanto, deixe-me pensar, ok? Ele perguntou enquanto movia suas mãos para baixo antes de colocá-las na cintura da garota. Isso é tão confortável, pensou Mateu quando descansou a cabeça no ombro da garota. O conforto vindo do calor do corpo dela deu-lhe a paz de espírito que Mateu precisava para se concentrar. Duvido que Daniel ou mesmo Norbert fariam algo para me incomodar intencionalmente. Ainda assim, eles usaram o comerciante para me chamar ao último andar, pensou Mateu, analisando a situação. Bem, então não vamos nos preocupar muito, ele finalmente disse enquanto levantava a cabeça e olhava Nadia diretamente nos olhos. Obrigado pela ajuda, duvido que você tenha ideia do quanto isso ajudou, acrescentou. Coisa certa? Nadia respondeu com uma voz relutante, claramente sem saber exatamente o que ela fez para merecer tal elogio. Se é um abraço que você quer, pode vir até mim a qualquer hora, acrescentou ela quando desistiu de tentar entender a maneira de pensar de Mateu e decidiu apenas seguir o fluxo. Fico feliz em ouvir isso, respondeu Mateu antes de dar um tapinha na cabeça de Nadia uma última vez e depois se dirigir para as portas. Precisamos voltar ao último andar. Espero que isso resolva o problema, explicou ele ao entrar em ação. O problema? Nadia perguntou, inclinando a cabeça para o lado enquanto seguia os passos de seu parceiro. Temos um? Esperamos que não, respondeu Mateu, apenas para morder a língua. Mas no mundo do apocalipse, as coisas dificilmente acontecem do jeito que alguém gostaria, acrescentou antes de ficar em silêncio. Assumindo que está tudo bem e eu só preciso usar o primeiro comerciante uma vez, qual das opções devo escolher? Mateu se perguntou enquanto subia as escadas até o andar, onde Daniel criou uma entrada para o poço desolado. Eu nem preciso considerar a segunda opção. E isso me deixa com o primeiro ou terceiro. Mateu pensou enquanto entrava no poço e começava a subir a escada. Eu acho que a terceira opção parece boa demais para ser verdade. Mateu decidiu depois de alguns momentos, assim que alcançou a abertura para o último andar da escola. Acho que devo ir com o primeiro, então. Ele pensou enquanto rastejava para fora do pequeno buraco na parede. Você já voltou? Daniel perguntou quando notou o retorno do casal. Só por um momento, Mateu respondeu em apenas algumas palavras antes de correr em direção ao comerciante localizado bem na beira do chão quebrado. Ele então engoliu sua saliva e estendeu a mão. Vamos torcer para que dê certo, ele pensou antes de se agarrar à escuridão escondida sob o capuz do mercador. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.